Graça e paz, meus irmãos. Quem fala aqui com você é a sua irmã Cleia, amém? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Alerta Povo Crente. E eu estou fazendo mais um vídeo aqui, gente, para mostrar para vocês a repercussão que está dando sobre aquele caso aonde que uma criança foi exposta a contracenar com um homem nu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, com a permissão da sua mãe. Então fique aí com esse vídeo e eu espero que realmente as autoridades tomem providência, porque isso não pode ser aceito por nós. É uma criança que está sendo induzida e erotizada. E o pior é que não é só ela. Se aceitar ela, vai acontecer com mais. Isso vai servir de um mau exemplo para o país inteiro. Então, se você também não concorda, não quer ver teu filho sendo erotizado desde pequeno, você quer ter teu filho sendo criança, inocente, então que você compartilhe esse vídeo, que você ore juntamente conosco, para que Deus venha a proteger as crianças, amém? Fica aí com as imagens que eu vou estar passando para vocês. Pelo segundo dia seguido, houve protestos em frente ao Museu de Arte Moderna em São Paulo. A performance de um artista nu provocou polêmica, principalmente porque ocorreu na presença de uma criança. Especialistas criticam a postura do museu. Para eles, faltou um aviso claro, limitando a faixa etária do público. Hoje aconteceram mais protestos em frente ao Museu de Arte Moderna, que fica dentro do Parque do Ibirapuera. Isso deveria, primeiramente, ser avaliado, né? Qual que é a obra, qual o conteúdo, qual o teor, qual o objetivo. Uma criança não pode ser exposta a isso em qualquer situação. Não é adequado que crianças e adolescentes permaneçam no recinto onde é exibida esse tipo de performance. A polêmica começou nesse tatame, na abertura da 35ª Mostra Panorama da Arte Brasileira. Os convidados assistiram a uma performance do artista Wagner Schwartz, uma interpretação da obra Bicho, da artista Lígia Clark. Uma pessoa gravou um vídeo que mostra uma criança interagindo com o coreógrafo. Ele está nu e fica imóvel, deitado no chão. A mãe da menina está presente o tempo todo na cena. Juntas, as duas tocam as mãos e os pés do homem. A performance foi feita numa sala onde havia um aviso sobre a nudez artística, mas não constava a classificação indicativa de faixa etária. Críticos de arte defendem a necessidade da indicação de faixa etária permitida para o acesso à exposição, uma responsabilidade do próprio museu e da curadoria do evento. Isso evitaria que crianças fossem expostas a situações para as quais não estejam preparadas. O crítico de arte Oscar D'Ambrosio diz que o museu deveria ter avaliado como parte da sociedade reagiria diante da exposição da performance. Não se pensou que uma criança menor de idade, mesmo com autorização da mãe, poderia participar. Isso poderia ser filmado, poderia ser levado a público. Na internet, uma chuva de críticas ao museu e à exposição. Em nota, o museu defende que o trabalho do coreógrafo Wagner Schwartz não tem conteúdo erótico. O Ministério Público abriu investigação para apurar se houve crime ou violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Para esse advogado, todos erraram no episódio: o museu, o artista e os pais da criança. A própria Constituição, no artigo 227, coloca que é dever da família, da sociedade e do Estado, ou seja, é um dever de todos nós zelar pela criança e pelo adolescente. Oi, Brasil, eu estou aqui para lhe comunicar que acabo de protocolar na PGR, Procuradoria-Geral da República, uma representação na defesa das nossas crianças com base na lei. Além de desrespeitar a família, desrespeitar valores e coisas caras para uma criança, o seu emocional, o seu psicológico, eles agora estão enfrentando a lei. Esses esquerdopatas que tentaram de todas as formas destruir, agora dar sua última cartada. E a minha representação tem base na lei. E aí eu chamo a atenção do mundo jurídico, eu chamo a atenção dos juristas, do Ministério Público, de procuradores que têm confissão cristã ou não, mas se acredita no respeito à família. Quem tem filho, quem tem neto, quem tem sobrinho, quem ama as crianças, tem que engrossar essa luta conosco. A sociedade civil brasileira, que sabe que o homem precisa cumprir lei. E a lei diz o seguinte:
na defesa das nossas crianças. A Lei 12.978 de 2014 torna a violência sexual contra criança e adolescente crime hediondo. Sabe quem é o relator dessa lei? Eu. Crime hediondo. Eles cometeram crime hediondo. Preste atenção. Artigos do ECA. O artigo 7.1, a criança e o adolescente têm o direito à informação, cultura, lazer, esporte, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de desenvolvimento. Tudo que houve ali foi desrespeito a essa condição peculiar de desenvolvimento na formação psicológica de uma criança. Se a Organização Mundial de Saúde pede, apela às pessoas fumantes para não fumar perto de uma criança, para não induzi-la, quanto mais o sujeito botar o órgão genital e induzir uma criança a tocar no órgão genital do outro, de olhos vendados, a sua condição peculiar de desenvolvimento foi violada. Crime. Artigo 240, que foi mudado na CPI da pedofilia. Presta atenção. Produzir, alguém produziu. Reproduzir, foi reproduzido. Agora, dirigir, fotografar, aquela criança foi dirigida, tinha alguém conduzido, era uma peça, tinha alguém filmando. Registrar por qualquer meio cena de sexo ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Incorre nas mesmas penas quem agencia. Quem que levou aquela menina? Quem que levou aquela criança? Foi a mãe? O estatuto penaliza a mãe? Quem facilita, quem recruta, coage ou de qualquer modo intermedia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas do caput desse artigo, ou ainda quem com ela contracena. Aquela garotinha estava contracenando com quem? Com um macho deitado, um artista nu, um macho, e uma mulher chamando para que ela pudesse contracenar com ele. Viu a outra cena, as menininhas entrando de mão dada, contracenando com um macho nu que deve ser preso imediatamente. Então vai, aumenta-se a pena de 1/3 se o agente comete o crime no exercício do cargo ou função pública ou pretexto de exercê-la. 2, prevalecendo-se da sua relação doméstica, a mãe, coabitação ou hospitalidade ou qualquer parente. 3, prevalecendo-se da relação de parentesco consanguíneo a fim e até 3º grau, ou por adoção de tutor, curador, perceptor, empregador da vítima ou de quem ou qualquer outro título tenha autoridade sobre ela, ou com o seu consentimento. Isso é a lei. Isso é a lei. E eu protocolei, junto com esse vídeo, vai para você o protocolo que fizemos agora na PGR, na Procuradoria-Geral da República, para a doutora Raquel Dodge, e eu encerro da seguinte forma: do requerimento, o recebimento e o processamento da presente representação com o fito de servir de base para contestadas a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria, conforme narrado nos autos, e entenda Vossa Excelência o presente oferecendo denúncia crime ao Judiciário. Último, que seja instaurado o procedimento com várias a responsabilidade de todas as pessoas envolvidas nessa produção. O MAN em São Paulo fez uma exposição com um homem nu e algumas crianças assistiram a performance de tocar no homem nu. Essa era a instalação de arte. Olha, é triste, né? Deprimente. Isso não pode ser chamado arte. Isso não tem nada a ver com arte. Isso é crime. Mas é crime mesmo? É crime. É crime. Mas não é pedofilia, é pedofilia? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê exatamente esse tipo de cena que foi feita, tá certo? Mas não é uma exposição à nudez com uma intenção sexual. É crime. É crime. Está muito bem detalhado no Instituto da Criança e do Adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. Quem vai preso? Então, vai preso ali o ator, os responsáveis pelas crianças e quem realmente responsabilizou para que aquela peça fosse colocada. A pena é de 1 a 4 anos, lógico que vai variar
sobre a responsabilidade de cada um. Agora, isso é crime, isso é inimaginável. Veja bem, Maria. Então, uma criança não pode ir a uma peça de teatro que tenha nudez e que tenha... Nem tirar foto com crianças. Tá certo? É impedido isso, está muito bem detalhado. São 3 ou 4 artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que proíbe toda e qualquer prática. Cita peça de teatro, cita cinema, cita fotos, mesmo acompanhado programas dos pais. de televisão, tudo. É crime. Olha, isso é um desserviço desproporcional. Na hora que nós estamos intensificando a legislação contra a pedofilia, que nós estamos fazendo campanhas no Brasil, divulgando, fazendo rede nacional para poder coibir tudo isso, CPI da pedofilia. Faço aqui homenagem ao Magno Malta, que saiu no Brasil todo buscando esses crimes praticados. E, de repente, nós tentamos vulgarizar isso, colocar isso como fosse arte. Isso é crime. É lamentável. Isso é algo repugnante. Tá certo? Eu acho que isso aí é falha do Poder Judiciário, do Ministério Público. Eles deveriam responder rapidamente por isso, por omissão, e não terem não só interditado, mas decretado e julgado essas pessoas por prática criminosa. Está previsto em lei.